Olá, vocês acabaram de ver eu comendo uma tangerina. E eu achei legal gravar isso, porque enquanto eu tava comendo minha tangerina, eu pensei, eu acho que eu aprendi a comer tangerina semana passada. Porque eu gosto muito de frutas, mas eu detesto morder semente de fruta. Sabe quando você tá comendo uva, e aí sem querer você morde a semente, ou então melancia, mamão, tangerina, essas frutinhas assim que têm as sementes maiores e que geralmente são mais difíceis de tirar, eu tenho muita dificuldade de comer, porque toda vez que eu mordo a semente, parte de mim morre. Eu não sei explicar muito bem por quê, mas isso acontece. E aí eu sempre comia tangerina, agora eu comi ela toda, não tem como mostrar. Mas eu sempre pegava o baguinho, né, e comia, tipo, tirava com o dente a parte de cima, que fica as sementes, para poder comer sem nada. Ou então eu comia meio de lado, enfim. E aí, na semana passada, por algum motivo, eu peguei e coloquei ela inteira na boca, começando a morder pela parte de baixo do baguinho, que é a parte em que não tem semente. E eu achei a experiência muito melhor, porque eu mastiguei, né? E aí eu conseguia sentir mais fácil a semente, tipo assim, ela está aqui, eu consigo não mordê-la. E aí eu tiro a semente, consigo tirar e como o resto. Só mastigo um pouquinho mais e engulo, meto pra dentro. E eu achei isso tão legal, porque assim, eu acho que isso vai facilitar com que eu coma mais frutas a partir de agora. Pelo menos tangerina. E por que eu tô falando de tudo isso? Porque esse é exatamente o tema do vídeo de hoje, que é evoluir. Evolução. Quando a gente fala, fulano evoluiu, tal coisa evoluiu, o que a gente pensa? A gente pensa que uma coisa mudou para melhor, não é isso? Mas o que eu aprendi, venho aprendendo no meu curso de biologia, é que na biologia, evolução, a palavra evolução, significa simplesmente mudança. E eu acho isso maravilhoso, por quê? Porque a palavra evolução, imagino aí que com o tempo, enfim, o significado dela foi construído culturalmente como mudar para melhor, né? Então você não evolui para pior, né? Geralmente o que se entende é que evoluir é para melhor sempre. Porém, evoluir é simplesmente mudar. E por que eu achei isso tão legal? Porque eu, Maju, acredito no equilíbrio do universo, no equilíbrio das forças, das energias, seja lá o que rege aí a nossa existência. E se você não acredita que nada faz essa regência, no equilíbrio das coisas por si só. Então eu acredito muito de coração que tudo tem um lado bom e lado ruim. Às vezes esse lado bom sobressai, às vezes o lado ruim sobressai. Como assim? Putz, aconteceu uma merda comigo. Ainda assim, geralmente a gente consegue aprender alguma coisa dela. Por que que é difícil falar sobre esse tema? Porque existem merdas que acontecem na nossa vida que são muito merda mesmo, né? Então, tipo assim, você virar pra uma pessoa, sei lá, que acabou de ser assaltada. Você não vai virar pra ela e falar assim: "Nossa, mas é aprendizado, com certeza em breve você estará super sendo grato". Por quê? Porque ela vai ficar puta da vida com você. Ela acabou de ser assaltada, ela perdeu um bem que era importante pra ela. Então, o ideal é a gente falar, tipo, poxa, eu sinto muito, né? Enfim. Mas quando passa um tempo, seja por meio de conversas com os nossos amigos, seja por meio de uma terapia, já falamos sobre isso aqui neste canal, a gente vai tratando, né? Esses pequenos traumas, essas coisas que acontecem com a gente, e a gente acaba, às vezes, percebendo que fui assaltado, mas sei lá, vai que se eu não tivesse sido assaltado, eu poderia tropeçar ali, cair, quebrar as duas pernas, enfim. Tipo, pode acontecer. E talvez isso é uma coisa que a gente só repara depois, né? E eu venho, na minha experiência de vida pessoal, percebendo isso muito. Acho que é por isso que eu acredito muito nisso, inclusive. Então, um exemplo, né? Eu tive uma leve recaída da minha depressão agora em julho, nas minhas férias da faculdade. Inclusive, foi por isso que, né, não tinha vídeo, não estava produzindo nada, enfim. Não estava muito legal. E aí, falando com psiquiatra, com psicólogo e tudo mais, eu tô, enfim, tranquilona, estou aqui gravando, numa boa e tal. E aí, eu conversei na semana passada com o meu terapeuta sobre isso. Eu falei, cara, desde que eu fiquei estável em 2022, estável da depressão, né, ali medicada, medicação tranquila, sem precisar mexer em nada, enfim, me sentindo bem, né, funcional, aquela coisa toda. Desde que isso aconteceu, é como se eu tivesse num constante medinho de ficar mal de novo, sabe? Então, assim, foram aí o quê? 3 anos, né, de estabilidade, digamos assim.
E nesse meio tempo é óbvio que eu tive momentos em que eu estava extremamente feliz, eu tive momentos em que eu estava muito mal, mas sempre ali numa coisa tranquila, né? Que não configurava ali a doença, a depressão. Mas no fundo, parece que sempre teve esse medinho assim de, putz, e se eu ficar mal de novo? E se der problema de novo? E aí aconteceu, né? Eu tive a recaída, eu fiquei mal de novo. E obviamente foi uma merda, não foi legal. Adoraria que isso não tivesse acontecido, mas aconteceu. E aí, uma vez que aconteceu, eu parei, depois que eu já estava mais legal, e pensei, sobrevivi, né? Estou aqui, cabeça erguida novamente, tal, comendo minha tangerina do jeito correto agora, pelo menos correto, né, pra mim aqui, do jeito que funcionou. E eu sinto que eu saí mais forte disso, sabe? Então, eu achei isso muito legal. Sabe? Eu acho que é um exemplo legal que eu acho que pode até ser considerado extremo, né? Enfim, depressão é uma doença bem séria. Adoraria que não tivesse acontecido, mas aconteceu. Então, o que que a gente vai fazer a partir disso? Sabe? Outra coisa que eu queria falar, que eu achei muito legal, que eu percebi isso hoje. Hoje é segunda-feira, no momento que eu tô gravando esse vídeo. Ainda não sei quando eu vou postar, mas tô gravando ele numa segunda-feira, acabei de almoçar, comer a minha tangerina. E eu percebi que eu tô muito feliz hoje. Tô muito bem, tô muito tranquila. E eu acho que isso aconteceu, está acontecendo, né? Porque eu descansei no fim de semana. Então eu tive um período ali de descanso e tal. E hoje eu tô com a energia mais em cima, enfim. E eu venho observando isso, né? Eu observei isso muito no meu primeiro semestre, em que geralmente na segunda eu acordava tipo bem, conseguia fazer meu café da manhã numa boa e tal. Até gravei um vídeo sobre rotina que eu ainda não editei, enfim, mas tá lá, eu acho que vai acontecer em algum momento. Mas olha só que interessante, eu passei muito tempo da minha vida achando que segunda-feira era uma merda. E geralmente as pessoas acham isso mesmo. Por quê? Porque é o dia que a gente volta a trabalhar ou a estudar. O sábado e o domingo são os nossos dias de descanso, segunda e sexta são os nossos dias de trabalho, que inclusive são chamados de dias úteis, o que eu acho extremamente agressivo para com o trabalhador brasileiro, porque é como se os seus dias em que você não está trabalhando, produzindo algo, fossem dias inúteis. E a gente sabe muito bem que não são inúteis nada. Descansar é muito importante, sim. Sou a favor do fim de semana, do feriado, da pausa na aula ou no trabalho para levantar, dar uma esticada, andar, tomar um café, tomar uma água. Por quê? Porque o nosso cérebro precisa disso. É sabido já, né, nos processos de aprendizagem, de memorização, a gente precisa de uma pausa para poder aprender de fato alguma coisa, para poder fixar de fato algo na nossa mente, né? Inclusive é por isso que a gente precisa dormir. Então, se você estudou ali bastante durante uma tarde, uma noite, se você não tiver uma noite de sono legal, dificilmente você vai conseguir absorver esse conteúdo tão bem quanto você teria absorvido se você tivesse uma noite de sono legal. Então, da próxima vez que você pensar, vou estudar a madrugada toda, pensa se não vale a pena, por exemplo, você estudar à noite, dormir de madrugada e acordar de repente um pouquinho mais cedo, seja para revisar, seja para só, enfim, né, tá nas mãos de Deus e seguir. Fiz isso muito no meu fim de semestre passado. Ia chegando 9, 10 horas da noite e eu já tinha estudado muito, não tinha mais condições de aprender nada antes de prova. Falei, mano, se eu não aprendi em 2 meses, em 3 meses, em X horas de estudo que eu dediquei a isso antes, eu não vou aprender agora faltando 7 horas para minha prova acontecer. Então, eu vou mimir. Amanhã eu acordo, ou eu estudo um pouquinho, ou então faço um quiz ali no ChatGPT, que é legal para ajudar a treinar, e vou para minha prova. Passei de semestre, com nota boa. E ainda se eu não tivesse passado, pelo menos eu teria dormido, sabe? Tipo, a vida é uma só e vamos dormir, vamos descansar. Falando nisso, né? Então, por isso que eu acho que hoje eu tô super feliz e tal. Só que, assim, o ponto aqui não é sobre se segunda-feira é bom ou não, né? Eu acho importante isso, assim, no vídeo também, no canal como um todo, na minha vida como um todo. Eu não quero convencer ninguém a nada. Eu só quero compartilhar a minha visão e se fizer sentido pra você, você pega, senão você não pega. Então, qual que é o ponto? Por que eu tô falando sobre isso? Porque antigamente a segunda-feira não era boa pra mim. Hoje em dia e pode ser que daqui a um tempo ela não seja. E esse daqui a um tempo não necessariamente precisa ser daqui a 5 anos. Pode ser segunda que vem. Pode ser que segunda que vem eu esteja achando a vida um lixo, uma merda, enfim. Até porque, né, ciclo menstrual, mulher, somos complexas e tal, isso acontece.
Adoro falar sobre ciclo menstrual. Se vocês tiverem interesse, por favor, deixem aqui nos comentários que a gente pode conversar sobre isso também. Então, as coisas mudam, né? Tudo isso para dizer que as coisas mudam, as pessoas mudam e a vida acontece. E aí também teve um outro professor meu que comentou sobre a questão dos horários de pico, né, do nosso organismo, como é que a gente funciona, que horas a gente funciona melhor. Né? Eu até comentei com ele que geralmente hoje, umas 10 horas da manhã, é o tempo que eu tô assim mais animadinha e tal. Mas venho observando, porque pode ser que isso mude, né? Não é assim todo dia. No geral, eu sou uma pessoa bastante matutina. Sempre fui, inclusive. E isso é uma coisa que a depressão tinha me tirado por um tempo. E aí hoje eu tô melhor também, né, com relação a isso. Então, às vezes eu tenho umas insôniazinhas. Inclusive, é um sintoma, né, um sinal importante para eu saber se eu tô precisando cuidar mais da minha cabeça quando eu tenho insônia, assim, né, essa insônia de acordar de madrugada, porque é um sinal importante. Daí a importância da gente se conhecer, né? Eu também sou defensora do autoconhecimento, acho que sem ele a gente não consegue evoluir. Nesse caso, evoluir ou mudar para melhor. Porque mudar a gente muda, mesmo sem querer. E se a gente se conhece, se conhecer é uma estratégia importante, é uma forma muito efetiva de você tentar garantir um pouquinho mais de que essa sua evolução vai ser de fato uma mudança para melhor. Então, é isso. Estamos evoluindo, porque estamos mudando o tempo inteiro. E se a gente reconhece e entende isso como uma coisa que é potencialmente boa também, por mais que tenha desafio, por mais que tenha dor nesse processo, a gente olha para ele tipo assim, isso pode ser bom? Eu acho que a gente tem uma chance maior de que seja de fato, sabe? É isso, na minha cabeça fez sentido, espero que tenha ressoado bem com você também. E a gente se encontra numa próxima. Falou! Eu esqueci de falar uma coisa importante. Olha quem não gosta de mudança. Os gatos são uma espécie que não gosta de mudar, não, sabe? Eles gostam muito, muito da rotina, gostam muito da rotininha deles mesmo, sabe? Mas mesmo assim, quando muda, eles adaptam. Então, para nós, meros mortais humanos, o que resta realmente é aceitar que algumas mudanças acontecem e a gente precisa lidar com elas da melhor forma possível.